Bom, pessoal, a gente vai trabalhar agora o sistema cartesiano ortogonal ou plano cartesiano, tá? São os eixos, né? Nossos eixos X e nosso eixo Y, né? Bem perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus, tá? Entre si, por isso que é ortogonal. Então, a gente tem nomes especiais para o eixo X, que é o horizontal, né? Esse eixo a gente chama de eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o vertical, a gente chama o eixo das ordenadas. O nosso ponto O é bem importante, aqui no meinho, ó, é onde tudo começa, onde tudo termina. O ponto O é a origem, ela tem coordenadas 0, 0, tá? Aqui vocês reparem, ó, aqui para a direita, aqui, o meu eixo X ele é positivo, começando do 1, e para a esquerda, do 0 aqui, ele é negativo, começando pelo menos 1, infinito, tá? Aqui para cima também começa com mais 1, infinitamente, e para baixo o menos 1, isso vocês têm que gravar. Sempre essa reta é dividida de 1 em 1 centímetro para dar certinho, tá? Aqui os pontos, como eu falei na videoconferência, os pontos são definidos por letras maiúsculas do nosso alfabeto, aqui é o ponto A, maiúsculo, tá? E as retas a gente dá nome minúsculo, as letras do nosso alfabeto minúsculo. E o plano cartesiano em si e também os ângulos a gente define por letras gregas. Aqui meu alfa, beta, gama, é tipo um Y, né? Diferente, o gama. E essas coordenadas dos pontos, elas sempre são dadas por um parzinho ordenado XY, tá? Então, quando eu quero definir um ponto no plano cartesiano, eu sempre tenho um par ordenado XY, sempre nesta ordem. Primeiro o X, depois o Y. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse ponto A aqui, ó. Primeiro é a coordenada do X, aqui, ó, 3. E depois é a coordenada do Y, 2. O Y tá aqui, ó, 2. O ponto B, ó. Primeiro o X, que é menos 1. Aqui toda essa reta é do X, ó. Aqui é menos 1. E depois o Y, que é menos 2. O Y, toda essa reta aqui do Y, tá? E depois tem os pontos com coordenadas, quando uma das coordenadas for 0, né? Por exemplo, se o ponto tá exatamente em cima do eixo X, então, no caso aqui no ponto menos 2, é menos 2 para o X e 0 para o Y. Agora, se o ponto aqui, o ponto D, ó, o ponto estiver bem em cima da reta do Y, então ele vai ser 0 para o X e 3 para o Y, tá? Então, o ponto sempre vai ir, o número, né? Aonde tá a coordenada do X ou do Y, né? A outra coordenada vai ser 0, ok? Daí vocês fazem os exercícios para mim e já tem a correção junto com os exercícios.